o sujeito se refere a si mesmo como vítima ao mesmo tempo em que relata e julga o processo com maior naturalidade. E diz que ele não é a vítima, que a vítima é o Estado brasileiro. Ora, l'estat c'est moi, né? Eu sou o Estado. Um atentado a mim é um atentado ao Estado democrático brasileiro. Ora, esse estado de coisas, nem um juiz da Coreia do Norte seria capaz de fazer. Você que vai determinar se a gente hoje vai liderar a audiência ou não, eu quero que você clique agora no like, comente aqui, eu estou vendo os seus comentários, manda o seu programa nos grupos, para os amigos e para os inimigos, porque afinal esse é o Paulo Figueiredo Show. Meus amigos do Pavenews. Veja, segundo o ministro Alexandre de Moraes, pedir voto impresso e auditável é por si só demonstração criminosa de má-fé. A crítica ao ministro do STF, que nada mais é do que um servidor público, é grave ameaça, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Se você reclamar, por exemplo, do abuso de autoridade de um juiz, essa crítica a um abuso de autoridade, essa reclamação, abuso de autoridade, já é uma atividade criminosa. Você reclamar do crime é instigar a população a ameaçar os abusadores e os seus familiares. Ora, essa é a essência da profissão jornalística, essa é a essência da profissão da política, que na visão estabelecida no voto do Alexandre de Moraes precisam ser punidas. Então eu me sinto naquela cena, e todo mundo sabe que eu, da minha veia nerd, eu me sinto naquela cena de Star Wars, né, no episódio 3, quando você tem o chanceler Palpatine discursando no Senado Galáctico. E aí você tem aquela frase, né, da Padme, que fala assim, então é assim que a liberdade morre, sob aplausos retumbantes. Eu digo isso porque o discurso, a estrutura do discurso do imperador Palpatine e do voto do Alexandre de Moraes, eu queria poder botar aqui, mas tem violação de direitos autorais se eu colocar, mas a estrutura é rigorosamente a mesma. Ele acusa, ele inclusive fala sobre a ameaça à própria vida, ele é a vítima, e fala que por isso terá que consolidar a quantidade de poder que ele consolidou, que é exatamente o que está acontecendo. Então quem acredita nisso como um julgamento, nesse circo, nessa farsa, ninguém acredita. Mas quem propõe a legitimidade dessa farsa, do Alexandre, de novo, como o imperador Palpatine, né, se referindo a si mesmo como a vítima, ao mesmo tempo, ele se refere a si mesmo, ele cita, ele fala na primeira pessoa, não, e as vítimas seriam o ministro, o presidente do TSE, no caso, a minha pessoa. Olha que coisa ridícula. Que acontece na mesma, o sujeito se refere a si mesmo como vítima ao mesmo tempo em que relata e julga o processo com maior naturalidade. E diz que ele não é a vítima, que a vítima é o Estado brasileiro. Ora, l'estat c'est moi, né? Eu sou o Estado. Um atentado a mim é um atentado ao Estado democrático brasileiro. Ora, esse estado de coisas, nem um juiz da Coreia do Norte seria capaz de fazer. E fala mal, é despreparado. Chega a ser corrigido pelo Flávio Dino, ele não estrutura bem as ideias, faz conclusões sem sentido. A verdade, vamos ser absolutamente sinceros, é que sem a ameaça de prisão, o Alexandre não aguentaria 10 minutinhos de debate com alguém minimamente preparado. Respondam com honestidade aqui para mim no chat. Vocês acham que o Alexandre de Moraes aguentaria 10 minutos de um debate comigo sem eu esfregar a cara dele no chão?
figurativamente falando, é óbvio. Alguém tem alguma... Vocês respondam aqui no chat. 10 minutos. 10 minutos. Eu ainda ofereço, olha, tá aqui, ó, $100 mil de doação para instituição de caridade. $100 mil, $1 milhão de doação para instituição de caridade que ele quiser se topar fazer 10 minutos de debate comigo. São $100 mil por 10 minutos. Eu acho que nem só o Jeff Bezos deve ganhar tanto dinheiro assim. Eu dou $100 mil. A gente faz uma votação no final, não pode ser com urna eletrônica, mas a gente faz uma votação no final e vê o que a população achou. Se a população achar que o Alexandre foi melhor do que eu, depois de 10 minutos, eu dou $100 mil para a instituição de caridade que ele quiser. R$500 mil. Não aguenta. É limitado, é uma farsa. O sujeito é uma farsa. Vejam, se você ouvir o voto que foi proferido, o que o Alexandre conseguiu comprovar? Primeira coisa que está comprovada em toda essa investigação e reiterada no voto do Alexandre. Item número 1, anotem. Indiscutível que a convicção pessoal do presidente Bolsonaro é o de que roubaram a eleição dele. Esse é o item 1. Bolsonaro tem certeza de que a eleição dele foi roubada. Foi roubada ou não foi roubada? Isso é uma outra discussão. Eu acompanho a ideia do presidente, mas isso é uma outra discussão, não é isso que eu estou falando aqui. O que eu estou dizendo é que a convicção pessoal do presidente é de que roubaram a eleição dele. Ele não estava espalhando uma narrativa, ele não estava fazendo isso caso ele perdesse, ele não estava tentando desacreditar o sistema, ele não acreditava no sistema. As mensagens dele comprovam isso de forma indiscutível. O que nos leva ao item 2. Uma vez que entendeu que estava sendo roubado, o presidente Bolsonaro buscou, dentro das 4 linhas, como ele gostava de dizer, qualquer alternativa. E aí a gente vê o deserto intelectual, que era o bolsonarismo, do qual eu sempre falo aqui. Ninguém sabia o que fazer. O presidente Bolsonaro tinha tanta convicção de que mesmo com fraude ele seria eleito, que ele não tinha um plano para o óbvio. Né? A incapacidade do presidente Bolsonaro de planejar estratégias é algo já conhecido aos espectadores do Paulo Figueiredo Show. Mas ele buscou alternativas. Você pode dizer, o presidente não soube o que fazer. Ou você pode dizer, o presidente não teve o que fazer. Mas você não pode dizer, o presidente não tentou fazer alguma coisa dentro da lei. Que chamou o advogado-geral da União, chamou um cara lá para dar uma minuta para ele de golpe, sei lá o quê, isso que se chama de minuta do golpe. O que era esse? Todos os instrumentos constitucionais. GLO, artigo 142, estado de sítio, estado de defesa, tudo dentro da Constituição. O presidente foi lá e ouviu as pessoas. O que é absolutamente legítimo. 1, achei que foi roubado. 2, o que eu posso fazer para reverter esse crime, esse golpe em curso? Como eu posso reverter o golpe dado pelo Alexandre de Moraes? Chamem aqui todos os juristas que vocês puderem. Presidente, o senhor pode dar uma GLO. Presidente, pode ser um 42. Pode ser estado de sítio. Pode ser estado de defesa. Deixa eu ouvir aqui as pessoas militares. Vocês que estão acostumados. O que eu posso fazer isso? Não posso. Vocês concordam, não concordam? Não concordo. Então não fez. Que nos leva ao item 3. Sem reverter, sem saber como reverter o golpe que sofreu, o presidente Bolsonaro foi embora para os Estados Unidos. E não se comprovou absolutamente nada, além disso, no voto do Alexandre de Moraes em todo esse julgamento. Então, 1, Bolsonaro acha que foi roubado. 2, Bolsonaro procurou uma forma constitucional de resolver o problema. 3, não achou e foi embora. Só que tem um problema no julgamento como um todo. Porque é um problema central lógico. A defesa do presidente e de todos os demais réus se recusaram a assumir publicamente, de forma contundente, o item 1 dessa estrutura lógica, que foi que o presidente acha que foi roubado. Você não vai achar em nenhum discurso, em nenhuma alegação, em nenhum documento, alguém dizendo, não, nós achamos que a eleição foi roubada. E não é porque o presidente não acredita, porque eu garanto a vocês, é nisso que o presidente acredita. Mas porque os advogados dele e dos demais réus
tiveram medo de fazê-lo. Medo. Tiveram medo de dizer. Medo de dizer, olha, nós achamos que as eleições foram fraudadas, por isso, está aqui todos os documentos apresentados. Esse foi o teor do relatório das Forças Armadas que o Alexandre cita hoje e que nenhuma defesa teve a coragem de abrir e dizer que o relatório diz que o sistema eleitoral tem uma série de vulnerabilidades. Ninguém teve a coragem de explicar por que o hacker que ficou no sistema do TSE representava um perigo. Ninguém, que o Alexandre explorou hoje no voto, porque justamente ninguém explicou por que aquilo seria um perigo. Ninguém explicou todos os problemas do argentino, expostos pelo argentino, mas nunca respondidos pelo TSE. Eu digo a vocês, se algum dia esse processo chegar até a mim, no qual eu supostamente serei réu um dia, se chegar até a mim, o item 1 da minha defesa vai ser porque eu acho que as eleições de 2022 podem ter sido roubadas. Esse é o item 1. Sem este item, o item 2 não faz sentido. O item 2 passa a parecer criminoso. Entende qual é o problema lógico? Se você não assume a premissa, toda a cadeia de raciocínio se torna absolutamente inconclusiva e pode aparentar crime. Porque, ora, peraí, se o presidente Bolsonaro acha que sofreu um golpe, é normal que ele busque alternativas. Mas se ele não acha que sofreu um golpe, o que ele estava fazendo procurando minuta? Ah, simplesmente buscando uma forma de ficar no poder. E aí o item 3 dele ter ido embora se torna absolutamente multo, né? Atualmente nulo, atualmente inconsistente, totalmente inconsistente. E eu, assim, não foi que eu não tentei influenciar para que isso fosse feito, não. Eu tentei, só que ninguém quis ouvir isso. O medo, nesse ponto, o Alexandre foi absolutamente bem sucedido. Ele criou um medo tão grande que todo mundo quis ficar bem na fita com o Supremo Tribunal Federal. Estou indo agora para Nova York levar a namorada. Então você já chegou aqui? Deixa, o like. O preço para ver o palhaço no picadeiro é curtir. Curtir, primeiro C. Segundo C, comentar. Terceiro C, compartilhar. Vocês estão carecas de saber, já podem ser ministros,